Pessoal, então, ó, aula 10, tá? Aula 10 não, unidade 10, aula 27, página 505. O que que a gente viu na última aula? Que tinha duas teorias sobre como a matéria era formada, tá? Então, tinha essa escola aqui, ó, do Empédocles e do Aristóteles. O Aristóteles era o mais famoso aqui, quase, vamos pôr aqui uma média aqui de 400 anos antes de Cristo, tá? Então, eles diziam que todas as coisas que a gente vê e as que a gente não vê eram formadas por quatro elementos. Esses quatro elementos aqui, ó, ar, fogo, terra e água. E a junção desses caras aqui é que davam todas as propriedades, todas as coisas, os metais, os animais, os vegetais, o vento, o seco, o úmido, tudo era formado por esses quatro elementos. E isso a gente viu que ele ficou por um bom tempo, tá? Só que nessa mesma época, ó, 450 anos antes de Cristo, na mesma época quase, né? Mudança de alguns anos, quando a gente está falando de uma extensão de anos grandes aí, a gente tem a escola aqui do Leucipo e do Demócrito, que ele dizia, não, não, peraí, as coisas não são formadas por quatro elementos, as coisas são formadas por partículas muito, muito pequenas, que eles já deram o nome de átomo, e esses átomos existem em várias, vamos dizer assim, em várias categorias. Então, uns são grandes, outros são pequenos, são indestrutíveis. A palavra átomo quer dizer átomo, átomo, né? Então, tomo é corte e A é sem. Então, sem corte. Então, eles diziam que era uma partícula muito, muito densa, que eu não podia dividir ela mais. Ela não tinha partes, vamos dizer assim. E aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente que isso aí estava totalmente equivocado. Mas olha só, a gente comentou também que essa ideia aqui do Empédocles e do Aristóteles, ele ficou até 1700 e um pouquinho, até 1800 na realidade, depois de Cristo. Então, se a gente pegar 1800 anos depois de Cristo, mais 400 anos aqui, a gente vai ter mais de 2.200, 2.300 anos de diferença, tá? Esse delta aí dá 2.300 anos mais ou menos. Então, em 2.300 anos, isso aqui imperou, que os elementos, tudo que a gente tinha na natureza, era formado por esses quatro elementos. Aí que surgiu a alquimia. A alquimia tem a sua importância porque os alquimistas, né, os pré-químicos, eles experimentavam muito. Eles são uma palavra que a gente chama de empírico. O que, que é empírico? É quase não ter muita base, não se lia muito, mas se experimentava muito, se fazia muita experiência. E daí a gente viu que lá por volta de 1700 surgiu um cara bem engomadinho, falou assim, não, vamos começar a anotar tudo, vamos começar a pesar as coisas, os experimentos, vamos fazer um caderno de anotação, vamos usar equipamento certinho de laboratório, não é aquela zoeira de laboratório que vai explodir, não. Começou a fazer isso. Esse cara era o Lavoisier. Então, por isso que o Lavoisier é dito como o pai da química, ou o químico mor, vamos dizer assim, porque ele começou toda a química que a gente tem hoje, de anotação, experimentação com muito cuidado, toda a segurança de laboratório, vamos dizer assim, e ele deu várias contribuições que a gente viu na aula passada. E uma dessas contribuições, pessoal, a gente vai ver o seguinte: como realmente a matéria é formada? A matéria é formada pelos quatro elementos ou ela é formada por átomos? Então ficou essa briga, tá? E a gente vai ver na aula de hoje que essa briga foi ganha por um início, né? Por um cara chamado John Dalton. É o primeiro cara que começou a dizer na era moderna, ó, 1800 e pouquinho, depois de Lavoisier, ele começou a dizer o seguinte: não, realmente todas as coisas são formadas por pequenas partículas, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. É o primeiro modelo atômico. Mas se nós pegarmos aqui, ó, né, tá até na apostila de vocês, algo parecido lá. Se eu pegar uma gota de água, né, isso aqui é uma gota de água muito, muito pequena. Essa gota de água é formada por moléculas de água. O que são as moléculas de água? É um átomo de hidrogênio,
outro átomo de hidrogênio e desculpa, hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? Esse átomo aqui, ele tem essa configuração aqui que a gente vai começar a estudar agora. Essa configuração de átomo aqui, ele vai ter 3 partículas fundamentais que a gente vai estudar, que é o elétron, aonde ele vai fazer todas as ligações químicas estão relacionadas com o elétron. Depois, dentro dele, eu tenho um núcleo. Esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. E veja só, até início do século passado, a gente achava que o átomo era formado por essas 3 partículas. A gente não conseguia dividir mais do que isso. Isso aqui já tinha sido proposto com as 3 partículas fundamentais. Só que a gente vai ver que na era moderna, ou seja, logo no início aí de 1930, 1940, a gente já começou a fragmentar isso aqui, ó. Esse núcleo, na realidade, ele já era formado por 2 partículas, não era um núcleo denso. Eu conseguia separar essas 2 partículas, e esse nêutron e esse próton eu conseguia separar ainda em mais partículas, que a gente chama de quarks. E além do mais, recentes experimentos aí na década de 90 separou esses caras ainda mais. Então hoje, essas partículas aqui, por exemplo, se você pegar um quark aqui, ó, essa é uma partícula dentro do próton, ou seja, uma divisão dentro do próton, isso aqui é dividido em muito mais vezes ainda. Segundo os especialistas, um átomo é formado por mais de 2.000 partículas. Então veja só o quanto divisível a gente está indo. Só que, pessoal, a gente vai estudar isso ao longo praticamente dessa apostila, que são esses modelos de teoria atômica aqui. Então, o primeiro modelo é o de Dalton, olha lá, 1813, um pouquinho depois de Lavoisier. Lavoisier da época de 1700 e alguma coisa, 1770, um pouquinho depois surge o primeiro modelo atômico, é isso que a gente vai estudar hoje. Depois vem o modelo de Thomson, onde ele descobre cargas. A gente vai ver que esse modelo de Dalton aqui é o modelo da bola de bilhar. Ele achava que isso aqui era tão indestrutível que parecia uma bola de bilhar, logicamente que minúscula, né? E depois vem o modelo de Thomson, já, ó, 1904, ou seja, quase 100 anos depois. Ele descobre que existem cargas nesse átomo. Depois a gente passa pelo o modelo de Rutherford, porque 1911, ó, já tem um leque aqui de 7 anos, né, uma diferença de 7 anos. Ele descobre o núcleo. Então, olha só, o que eu quero já mostrar para vocês é alguns gatilhos mentais que eu posso fazer associação. Quando eu falar de Dalton, é o modelo de bolas maciço, indestrutíveis. Quando eu falar o modelo de Thomson, eu já vou assumir que ele descobriu as cargas positivas e negativas. Quando eu falar no modelo de Rutherford, você já vai associar que ele descobriu o núcleo, que esse átomo ele tinha um centro, e esse centro ele chamou de núcleo. Depois a gente vai descobrir, na realidade eles descobriram que isso aqui, eu já tinha cargas positivas aqui dentro, então essa carga positiva não era espalhada, ela estava centrada aqui no meio. Depois a gente vai para o quarto modelo. O quarto modelo é o modelo de Bohr, 1911 também, logo na sequência, ó, 1911, esse modelo de Bohr, né, tem algumas, 1920, alguns modelos trazem, mas datado aqui, ele descobre que esses caras aqui, esses elétrons que estão fora, eles estão navegando em uma eletrosfera. Tá? Então, essa eletrosfera aqui é bem definida, tem número de energia, a gente vai ver tudo isso aí mais à frente. E o quinto e último modelo é do Schrödinger aqui. Esse Schrödinger, ele dizia o seguinte: existe uma nuvem eletrônica, não é um caminho certinho para ele seguir. Então, é uma nuvem eletrônica. Dificilmente eu consigo achar, ele dizia o seguinte, dificilmente eu consigo achar a posição desse elétron, que posição da eletrosfera ele está, porque ele está numa nuvem. Então aí a gente vai ver que aqui começa aquela dualidade onda-partícula. Então, pessoal, se a gente conseguir entender esses modelos, eu espero que vocês acompanhem a evolução, porque aqui existe uma evolução, ó. Esse é o mais básico e esse é o mais completo. Só que para a gente entender esse
esse completo aqui, a gente precisa entender esse, para eu entender esse, eu preciso entender esse, e assim sucessivamente, de trás para frente. Então a gente vai avançando aqui. Não tem como a gente abrir a apostila e começar a estudar esse modelo, que é o modelo das reações químicas. É onde a gente vai ver por que eu faço uma ligação entre sódio e o cloro. Eu estudo esse modelo de nuvem de elétrons e todas as suas propriedades. Então, caminho aqui, o beabá da teoria atômica é essa, a gente vai estudar esse modelo atômico. E esse é o mais simples, praticamente a gente elimina essa aula com um único slide, que é isso aqui, ó, o modelo atômico de Dalton, né? Esse cara aqui, ó, 1700 e pouco, 1844, ele dizia o seguinte, ele pegou todos aqueles, foi o primeiro cara, olha só, foi o primeiro cara que pegou todos os manuscritos, vamos dizer assim, toda a teoria que o Leucipo e o Demócrito tinham escrito. Se vocês pegarem isso aqui, ó, o postulado de Dalton, é muito parecido com o que o Demócrito e o Leucipo tinha dito em relação à matéria. Só que veja só, 2.300 anos antes, ele dizia o seguinte, o Dalton, toda a matéria é composta por átomos. Então o Leucipo e o Demócrito estavam certinho, na realidade são átomos, não tem nada de 4 elementos, não. Os 4 elementos são formados por átomos. Os átomos são indivisíveis. Aqui ele estava errado, né? Mas tudo bem, está valendo. Para a época dele está ok. Os átomos não se transformam uns nos outros. Aqui a gente vai ver que tem uma meia-verdade aqui. Por quê? Porque existem átomos que se transformam em outros, mas aí são os átomos instáveis, ou seja, eles emitem radiação, eles perdem massa no seu núcleo e se transformam em outro. Aí tem uma verdade aqui também. Então, como a gente estava falando, na realidade eles pegaram praticamente todos os postulados, tudo que o Leucipo e o Demócrito já tinha dito. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Show de bola, é isso aí. Não tem como ser criado e nem ser destruído. Eles já existem, tá? O Papai do Céu já configurou eles para a gente. Eles somente mudam de roupa, mas eles estão... o átomo integral, como a gente encontra ele na tabela periódica, ele já existe. Os elementos químicos são formados por átomos simples. Aqui a gente vai discutir um pouquinho. Os elementos químicos é uma junção de vários átomos, no mínimo 2. Então, por exemplo, o que ele quer dizer aqui, aí a gente vai ver quando a gente for estudar a tabela periódica. Hidrogênio eu só tenho na tabela periódica. O que eu tenho aqui no ar, ó, existe um pouco de hidrogênio aqui, né? Dependendo se está acontecendo alguma reação, eu tenho H2, eu tenho O2, eu não tenho oxigênio aqui no ar. Esse oxigênio que a gente vê na tabela periódica, O. Não, eu tenho O2, eu tenho oxigênio molecular. Eu tenho N2 aqui. A nossa atmosfera é formada por 78% de nitrogênio. Esse nitrogênio não é o N só, é o N2, é o nitrogênio molecular, tá? Então, o elemento químico é formado por átomos. Show de bola, isso aí tá certo. Os átomos de determinado elemento são idênticos entre si, em tamanho, forma, massa e demais propriedades. Então, olha, aqui tem uma meia-verdade. Na realidade, os elementos químicos são formados pelo mesmo átomo, ou seja, pelo átomo idêntico, tá? Átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. Exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio. Olha só o que ele dizia aqui. Essa denominação logicamente que era uma outra linguagem, mas o que era carbono, o que era hidrogênio, o que era oxigênio, elementos mais comuns da natureza, embora a tabela periódica seja rodeada de 118 átomos, 118 elementos químicos, a gente tem só 94 natural, tá? Então a gente tem 94 elementos químicos naturais. Dentre esses, o carbono, o hidrogênio. E aí a gente vai perceber que tudo que envolve o que a gente está olhando agora e o que não está olhando também é formado praticamente por 4 ou 5 elementos. Tá? Então é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, um pouco de enxofre.
A maioria das coisas, 95%, são formados principalmente por 4 elementos. Por isso que existe aqueles blocos, que eu já comentei com vocês, o bloquinho de Lego, que eles vão se ligando. Por isso que eu posso formar uma molécula como essa aqui, ó, com vários átomos, que isso que ele imaginava na cabeça dele, que os átomos eram como se fossem bolas de bilhar, porque as bolas de bilhar, né, ou as bolas de sinuca, eram extremamente duras, eram quase que indestrutíveis, e a junção de uma bola 3 com uma bola 4 com uma bola 12, por exemplo, poderia ser formado moléculas. Tá? Então é assim que ele via, ó. Ele via os átomos de hidrogênio, bolinhas pequenininhas, ele via o átomo de oxigênio com bolinhas um pouquinho maior do que o hidrogênio, e os átomos de bromo bem maior. Olha só, em 1800, a gente vai ver que esse tamanho aqui, ó, na realidade deu o estudo para o cara ver a eletrosfera. Então, quanto maior o número atômico do átomo, mais elétron ele tem girando em volta dele. Quanto mais elétrons girando em volta, maior é o raio atômico, maior é o átomo. Então, o hidrogênio, ele só tem um, o número atômico dele é 1, ele só tem um elétron girando ali, ó. Então, esse um elétron só tem uma eletrosfera, então ele é pequenininho. Não tinha, perceba, nunca ninguém viu um átomo, tá? A não ser agora na era moderna, que a gente consegue dar uma, com equipamentos, fazer com que o equipamento interprete o que é um átomo. Mas naquela época, e até 1900 e, vamos dizer aí, 1980, 1970, nunca se viu nada parecido. Então, por isso que chama de modelo. É o modelo, é a minha interpretação. E ele estava totalmente correto nessa, vamos dizer assim, nessa amplitude. Hidrogênio pequenininho, átomos de bromo grande e o átomos de oxigênio aqui no intermediário, tá? Então, olha só, esse é o modelo atômico de Dalton. Praticamente é o primeiro modelo, é o mais simples. Só que como que ele fez para tirar todas essas conclusões? Ele usou muitos estudos do Lavoisier, que é a conservação da massa. Então, o que eu tenho de um lado, em termos de produto, em termos de reagente, eu vou ter que ter do outro lado em termos de produtos, tá? Então, o que vai mudar de um lado para o outro? O arranjo químico, o arranjo das estruturas. E daí vai ter uma lei da proporcionalidade, que a gente vai ver mais à frente. O hidrogênio, ele só vai fazer uma ligação química. Então, ele só vai ligar uma vez. O oxigênio, ele vai ligar 2 vezes. Então, existe uma lei da proporcionalidade. É isso que a gente vai ver e está levando aí, desde a da aula passada, como para essa aula aqui. Então, praticamente a gente já vai para o exercício, pessoal. Então, olha só, observe a equação química a seguir. Então, tem uma equação aqui, ó, C2H4 mais H2 vai dar C2H6. Está balanceada essa equação? Totalmente balanceada, tá? Então, eu tenho aqui o que eu chamo de eteno, é uma substância com dupla ligação carbono, o eteno. Vou fazer uma reação química com o hidrogênio molecular e mais vai me produzir aqui, ó, um C2H6, vai produzir um etano. Eteno produz etano, tá? Então, olha só, ele fala o seguinte, que ele botou 28 gramas de eteno, 2 gramas de hidrogênio, eu tenho 30 gramas de etano. Então, a massa do meu reagente é igual à massa do meu produto. Ele diz o seguinte, a comparação entre as massas do produto e dos reagentes relaciona a que lei, tá? Essa aqui, pessoal, olha só, ele coloca aqui, isso é um tipo de exercício que vai aparecer para vocês em termos de estudo, tá? Em termos de vestibular, em termos de prova do ângulo, por exemplo, uma prova que o professor possa fazer, uma Olimpíada de Química ou de Ciência, isso é um tipo de exercício. Eu não me apego muito a esse tipo de exercício aqui, não. Agora, eu apego aqui o que a gente vai fazer em termos de associação com um nome, tá? Então, por exemplo, quando eu falo aqui do Dalton, eu estou falando do primeiro modelo atômico, do primeiro modelo onde ele disse que era como se fosse bolas de bilhar,
do primeiro modelo, onde ele pega toda a teoria lá do Leucipo, toda a teoria do Demócrito, que eram filósofos gregos, não tinha nada a ver com alquimia, não tinha nada a ver com química, nem existia ainda a química naquela época, mas a ciência em si, né, física, biologia, química, toda ela transformada de um único jeito, e ele dizia o seguinte, que o primeiro modelo atômico era formado como se fosse bolas de bilhar. Aí eu posso associar o Bohr descobriu as eletrosferas, é isso que a gente vai ver no final. Pode ver que ele já avança aqui, você poderia responder direto, não pode, só vou ficar entre Dalton e Lavoisier, porque eu não estudei Rutherford ainda e eu não estudei Bohr. Mas lá numa prova, num concurso, no Enem, ou que seja que vocês forem fazer, ele não quer saber se você já estudou, passou por isso ou não. Ele vai mesclar tudo de uma maneira geral. Então aqui eu quero que vocês associem esse nome aqui de Bohr com um modelo, né, um modelo atômico, que ele diz que ele descobriu a eletrosfera. Tudo bem? E depois, e o Rutherford? Descobriu o núcleo. É isso que a gente vai estar falando. Então, gatilhos mentais para eu associar o modelo atômico com alguma palavra que faz eu lembrar esse cara. Então, Rutherford, ele descobriu, né, ou fez experimentos, que a gente vai ver mais à frente, do núcleo. Então, aqui só sobra o Lavoisier. Então, essa lei da comparação das massas ou do balanço das massas é o Lavoisier que dizia. Então, todas as coisas, né, tem aquela frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que eu tenho desse lado, entre hidrogênio molecular e o eteno, se transformou em etano, tá? Facinho essa. Vamos ver aqui, ó, também tá na apostila de vocês aí. Aqui acho que tá certo, ó, 508. Dá uma olhadinha lá, busca na apostila aí. Quando 96 gramas de ozônio se transforma completamente, a massa de oxigênio comum produzida é igual a... Então tem as massas aqui. Veja só, posso fazer a reação aqui, ó, ozônio é O3, ozônio é aquele gás, é um gás, né? Ele fica lá na camada de ozônio, por isso que chama camada de ozônio. Há uma grande concentração desse cara lá em cima, lá na estratosfera. Esse cara aqui absorve grande parte da radiação nossa, a radiação que o Sol manda, principalmente a UV, né, ultravioleta. E quando esse cara é incidido por essa reação, ele absorve a energia, ele não deixa passar toda a energia para a Terra, e ele se transforma em O, oxigênio livre, ó, pode ver, por isso que fala livre, praticamente esse cara não existe, ele existe em milésimos de segundos, mais oxigênio molecular. Aí o que acontece aqui, pessoal? Essa reação, ela é produzida lá na estratosfera, por isso que quando eu estou diminuindo a camada de ozônio, eu deixo essa radiação ultravioleta entrar diretamente. Antigamente a gente produzia alguns gases, e esses gases eram tóxicos para a gente, que é o gás utilizado em motor de refrigeração de geladeira, que era o CFC, né? Carbono fluorocloro. Esse cara subia e destruía esse cara aqui, ó. E aí a gente estava destruindo a camada de ozônio. Hoje está estável, a gente não destrói mais, mas também ela não cresce, tá? Ela não aumenta de tamanho por N fatores aí. Mas essa reação, ela acontece de volta também, ó. Então, oxigênio molecular, mais um radical livre, que é um oxigênio aqui, doidinho para fazer uma ligação, ele volta e forma O3. Então, essa reação aqui, ó, está completamente balanceada. Isso que acontece lá, ó, O3... recebe radiação ultravioleta, se transforma em molecular, então tem aqui, ó, as duas reações que eu mostrei para você. Agora a gente pode fazer o seguinte, ele diz o seguinte, o ozônio, vou pôr a reação aqui, ó, o ozônio, vamos balancear ela, 2 aqui, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6, então 6 oxigênio, 6 oxigênio, ó, perceba, balanceamento da equação, não pode sumir átomo, o que eu tenho de um lado tem que estar do outro lado, no reagente e no produto. Tá? 96 gramas de ozônio vão se transformar em quanto de oxigênio? 96, tá? Não perdeu massa, não criei massa. Esse exercício é simples, letra E, 96 gramas, 96 para 96. Se fosse 2 toneladas, 2 toneladas de um lado, 2 toneladas do outro. Perceba que aqui eu tenho 2 moléculas de ozônio. 2 moléculas de ozônio. Aqui eu tenho 3 moléculas de oxigênio.
São substâncias diferentes, tá? Substância simples aqui, né? Por quê? Porque ela é feita de um único elemento químico, de um único átomo, tá? Então vamos avançar aqui. Olha só aqui, ó, de novo. Lei de Lavoisier, que está sendo aplicada nessa mesma página dessa unidade 10, mais ainda a aula 27. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de gás carbônico liberado para a atmosfera seria borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de cálcio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma. Então veja só, eu produzo um gás carbônico. O gás carbônico vem da onde? Uma combustão de um combustível, combustão de madeira, gasolina, etanol. Se eu pegar esse gás e borbulhar ele dentro de uma solução de hidróxido de cálcio, eu vou produzir carbonato de cálcio mais água. Ele diz o seguinte aqui agora: sabendo que 44 gramas de gás carbônico reage com o hidróxido de cálcio, formando 100 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água, qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Esse totalmente consumido, ou totalmente seria totalmente reagido. Então, coloquem aí, esse consumido seria todo reagido, né? Eu vou usar todo ele para fazer a reação. E quando eu uso toda essa massa para fazer a reação, eu estou dizendo que a reação está dentro da lei da conservação de massas. Então, vamos copiar essa reação aqui, ó. Gás carbônico, CO2, mais hidróxido de cálcio, vai produzir carbonato de cálcio e água. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz uns números, né? Ele diz que 44 gramas de CO2 mais X de hidróxido de cálcio, que eu não sei, é esse que eu estou querendo, ó, vai me dar 18 gramas de água mais 100 gramas de carbonato de cálcio. O que a gente aprendeu? Todo que eu tenho do lado em massa, eu vou ter que ter do outro lado em massa. Pessoal, a soma aqui dá 118. Quanto que tem que dar aqui? 118. Mas a gente pode brincar com uma equação química, né? Olha só. Ou uma equação matemática. 44 gramas mais X gramas do composto hidróxido de sódio, de cálcio, é igual a 100 gramas mais 18. Vou isolar o X. Aqui, ó, mais. Vou isolar o X. 44x vai dar 118 aqui, ó, 100 mais 18. E daí, x, isolei o x, 118 menos 44. Então, 74 gramas de hidróxido de cálcio. Então, a resposta aqui é a C. Pessoal, isso aqui é uma equação química, tá? Uma equação química é tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro lado. Simples. Vamos ver esse aqui, ó. O carbonato de cálcio, também conhecido como o mármore, tá? Está presente na casca de ovo e em corais. A sua decomposição térmica origina o óxido de cálcio e gás carbônico. Foram realizados 2 experimentos representando na tabela. Veja só. Reação, vamos pôr ela aqui embaixo. Esse cara, o carbonato de cálcio, vai dar o óxido de cálcio mais CO2. Tá aqui a reação, ó. Tá? Veja só. Primeiro experimento, eu tenho 100 gramas. 100 gramas. Aí, geralmente, isso aqui é aquecimento, né? Eu aqueci porque eu fiz uma decomposição. Então, 1 gerou 2. Um único reagente gerou 2 produtos. A gente chama isso aqui de decomposição também, tá? Ela tá falando aqui, ó. Decomposição térmica. Eu só aqueci esse cara. Botei no fogo. Formou 56 gramas e X gramas de CO2. Ó, esse cara é igual a esses dois aqui. A soma desses dois. Olha só, eu tenho um mais aqui. Simplesmente eu vou isolar o X. X, o que é positivo vai para lá, fica negativo, fica 100 menos 56. X é igual a 44. Então eu boto aqui, ó, X é igual a 44. Agora tem uma brincadeirinha aqui que vocês precisam entender. Eu já falei sobre isso. É a lei do Proust. O que o Proust dizia? O Proust dizia
que existe uma proporcionalidade entre as reações químicas. Então, o que eu quero mostrar para vocês, eu preciso de, olha só, aqui já não é 44, tá? Aqui é duas massas, a massa de CaCO3 e a massa do CaO, que está em evidência. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar duas massas conhecidas, olha, 56 e 44. Quanto que eu preciso de 56 para reagir com o X, que é o 44? Então, olha só, a massa do cara aqui é 56, é proporcional a 44. Olha só, a massa do óxido de cálcio é proporcional à massa do dióxido de carbono. Então, 56 é proporcional a 44. Esse divisão aqui, ó, é proporcional. Na realidade, ele é dividido, né? 56 dividido por 44. Eu sempre vou pegar, eu não posso pegar esse cara aqui, ó. Esse cara está do outro lado. Eu tenho que pegar os pares, ou seja, ou eu pego só reagente ou eu pego só produto. Aqui eu peguei só o produto. Então, o que eu faço aqui? 56 dividido por 44 é 1,27. Então, é 1,27 desse cara para um desse. 1,27 para esse cara para um desse, tá? Então, o que eu faço agora? Se eu já tenho esse cara, eu preciso fazer 1,27 dele para achar o Z. Olha só, 1,27 vezes 22 é 27,72 aqui, né? Vai dar 28. Então, o Z vale 28. Perceba, isso existe uma proporcionalidade. Se eu dividir 28 por 22, eu vou encontrar 1,27. São proporcionais, tá? Lei da proporção. Aí fica fácil. 28 mais 22 é quanto? Acho Y. 50. 28 mais 22 é 50. Então, o X vale 44, o Y vale 50 e o Z vale 28. Pessoal, isso aqui parece complicado, mas não é, tá? Eu sempre vou ter numa reação que achar o que é a proporção do elemento químico que eu estou trabalhando. Tudo bem? Eu acho que deve ter mais um exercício parecido com esse. Não é esse ainda aqui. Eu acho que não. Olha só, esse aqui, ó, o 7, está aí na apostila de vocês também, 509. Considere a equação química que representa a reação entre carbono e oxigênio, tá? Então, carbono mais oxigênio vai dar o CO2. Então, carbono, pedaço de madeira, carvão vegetal, carvão mineral, mais oxigênio, uma reação de combustão aqui, né? A tabela a seguir, com os dados relativos à equação química citada, refere-se a duas experiências realizadas, a primeira e a segunda. Aqui fica fácil, né? Ó, 12 mais 32, quanto que vai dar aqui? Ó? 12 mais 32. Perceba, ó, carbono, oxigênio, vai dar o CO2. Então, 12 mais 32 vai dar 44. Show de bola. É isso que eu tenho que fazer. Agora, aqui, também, mesma coisa, né? Facinho. Que massa que eu vou colocar de 36 aqui, que vai dar 132 final? Então, vamos fazer essa, ó. 36 mais Y igual a 132. Então, Y é igual a 132 menos 36, né? Então, só isolei o Y. Joguei o 36 para o outro lado, ficando negativo. Então, Y vai dar 96. Agora, aqui, pessoal, ele só faz uma brincadeira, né? Ele fala, então, já que você achou o X e o Y, então veja se você encontra a resposta certa aqui. X é menor que a soma dos valores das massas do reagente da primeira. X é quanto? X é igual aqui, né? Ó, antes desse aqui, ó. X é menor que a soma dos valores das massas do reagente da primeira equação. Quanto que é o reagente aqui? 12 e 32, né? 32, 44. Quanto que é o X? 44. Então, X é igual, né? X é igual. X não é menor e nem maior. X é igual a Y? Não, né? X é 44, Y é 96. Então, é diferente. Y é igual ao dobro do valor da massa do carbono que reage na segunda. O valor da massa do carbono que reage na segunda dá 72, né? Então, 2 vezes 32, 36,
dá 72. Então, 96, que é Y, é diferente de 72. E o D é 32 dividido por 96, é isso que ele diz aqui, é igual a 44 dividido por 132. Então, 32 dividido por 96 dá 0,3333. Uma dízima periódica, né? E 44 dividido por 132 dá 0,3333. Então, a resposta é a D. Então, tem essa brincadeirinha aqui. Tem um exercício aí que eu mostrei para vocês que, se vocês fizessem, não ia dar certo. Eu mostrei a resposta para vocês, porque estava diferente aqui as combinações, tá? Então, vamos lá. Vamos para esse último aqui. E aí eu falo um pouquinho sobre a prova para vocês, rapidamente. Ó, o esquema seguinte mostra um experimento que ocorre, está na apostila também, tá? Que ocorre em duas etapas. A combustão, né? Reação com oxigênio, que é O2. Do enxofre, a reação do produto obtido com a água presente no recipiente. Assim, produz-se ácido sulfúrico, o que pode ser confirmado pela acidez do meio. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho um enxofre. Quando eu queimo o enxofre, eu produzo SO2, dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele bate em algum lugar aqui e ele volta, precipita e cai aqui na água. Esse cair na água aqui, o SO2 caindo com H2O, ele produz o ácido sulfúrico. É isso que acontece com a chuva ácida. Quando eu queimo gasolina, quando eu queimo diesel, eu estou eliminando, porque a gasolina e o diesel têm compostos de enxofre lá dentro. Lembra que a gente fez a distinção? Quando a gente falou de cadeias carbônicas, de produtos derivados de petróleo, eles contêm enxofre. Quando eu queimo esse cara, eu produzo lá dentro do meu motor o SO2, que é o dióxido de enxofre. Esse cara sobe para a atmosfera, vai se acumulando lá nas nuvens, e a hora que ele volta e faz uma reação com a água e deixa a água com um pH mais baixo. É a famosa chuva ácida. É isso que está acontecendo aqui, ó. Então, o que ele faz com essa reação aqui, ó? É isso aqui, ó. Então, o enxofre sendo queimado, na presença de oxigênio mais água, eu produzo H2SO4. Olha só que reação bonitinha. O sólido com o gás mais a água vai produzir o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Esse cara aqui, ó, ele deixa o pH bem ácido aqui. pH em torno de 4, 5, 3, dependendo da quantidade que eu estou utilizando. Agora, olha essa reação, que ela está balanceada? Não. Quem que eu vou balancear primeiro? Enxofre. Vou deixar o carbono, hidrogênio e oxigênio para o final. Né? Eu vou deixar o CHO, carbono, hidrogênio e oxigênio, para o final. Quantos enxofre tem aqui? 8. E aqui? Eu preciso pôr um 8 aqui, ó. 8 enxofre. Balanceou enxofre. Agora, hidrogênio. Quantos hidrogênio tem aqui? Só 2. E aqui? Eu tenho 16. Então, eu boto 8 aqui. 8, 2, 16. 8, 2, 16. E agora, o oxigênio. 8 vezes 4, 32. 32, que número que eu coloco aqui? Que eu já tenho 8. Que número que eu coloco aqui para ele ficar com todo esse lado com 32? Eu boto 12. 12 vezes 2, 24, com mais 8, 32. Mas isso não tem nada a ver com a equação. Isso é para mostrar para vocês que eu preciso fazer os balanceamentos das equações, tá? E aí isso é requisito da próxima prova nossa, né? O balanceamento da equação ou achar os coeficientes, isso a gente vai pedir, tá? Então, olha só. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele quer saber o x e o y. Pessoal, olha aqui, ó, 0,32 mais 0,48, x, e o total dá 0,98. Então, 0,32 mais 0,48 mais x é igual a 0,98. A soma desses caras tem que dar 0,98. Quanto que vai dar x, então? Isola aqui, 0,98 menos 80, 0,32 mais 0,48 é 0,80, então o x vale 0,18, tá? Então, 0,18 é o x que vale aqui. Olha só, pessoal. De novo, eu não tenho esse cara aqui, ó. Eu tenho que saber esse cara aqui. Como que eu sei esse cara aqui? Fazendo a lei das proporções. Então, eu pego qualquer um aqui, ó.
0,32 com 48, por exemplo. Aí eu vou saber esse cara, porque existe uma proporção aqui. Pego o maior e divido pelo menor. O2 e S8. 0,48 dividido por 0,32, tá? 0,48 dividido por 0,32. Quanto que dá aqui? Dá 1,50. Então, esse cara aqui é 1,50 vezes maior que o 0,32. Então, o que eu faço? Pego 1,28 vezes 1,50. Quanto que vai dar? 1,92. 1,28 vezes 0,50 vai dar 1,92, tá? E aí eu jogo aqui, ó, 1,92. Então, se esse cara vale 1,92, o Z vai valer quanto? O Z vai valer a soma de 1,28 mais 1,92 mais 0,72. Tudo bem? E o valor é 3,92. Pessoal, daí aqui, mesma coisa, ó. Eu vou encontrar os resultados, tá? Então, aqui vocês fazem, aqui eu vou encontrar esse resultado. Então, 0,72 dividido por 0,184, que é o valor que eu achei do X, igual a 4, 3,92, que é o Z, dividido por 0,98 é igual a 4. Então, a resposta é a resposta D. Tudo bem, pessoal? Então, vão praticando isso aí. Deixa eu ver aqui, eu acho que era isso, esse era o último. Vão praticando aí esse tipo que a gente vai sempre trabalhar agora nas próximas aulas, tá? A gente não vai fugir disso aí, a gente vai balancear as equações químicas e depois vai descobrir quais foram as massas desses reagentes, tá? Então, isso é primordial para a gente estar avançando nas aulas, tá? Tudo bem, pessoal?